Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos aproveitar que estamos de pé, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Aqui, irmãos, na palavra que nós acabamos de ler, diz sobre o rei Nabucodonosor, quando ele pediu para Aspenaz recrutar uns jovens para que servisse a ele na Babilônia, no palácio. E aqui ele coloca alguns requisitos dos jovens que ele queria recrutar. Ele queria que esses jovens não tivessem defeito algum, que fossem bonitos, que fossem jovens formosos, de boa aparência, que fossem jovens instruídos em toda a sabedoria, então jovens com um bom conhecimento intelectual, que fossem jovens sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidades para viver no palácio. Então, o que quer dizer essas habilidades para viver no palácio? Quer dizer que ele queria jovens, que fossem jovens que já entendessem o que é ser submisso, porque aqueles jovens teriam que ser submissos no palácio, obedecer à ordem do rei, obedecer aquilo que o rei ordenasse, fazer aquilo que o rei mandasse. Então, tudo que o rei falasse, aqueles jovens teriam que obedecer. Foram esses os requisitos, as exigências que o rei fez para que Aspenaz recrutasse aqueles jovens. Então, Daniel foi um dos jovens cativos, um dos jovens que entrou de acordo com essas exigências que o rei fez. Então, Daniel foi um dos jovens escolhidos para ser cativo no palácio. Irmãos, e se nós observarmos essas exigências que o rei Nabucodonosor fez nesta época, isso foi há milhões de anos atrás, mas se nós observarmos essas exigências hoje, elas permanecem até os dias de hoje. Porque quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, eles também fazem exigências. Eles também querem jovens de boa aparência, jovens com um bom conhecimento intelectual. Então essas exigências, elas continuam. E assim como as exigências não mudaram, muitas delas até hoje não mudaram, os princípios também não mudaram. E quando o rei recrutou estes jovens, quando o rei fez essas exigências, o rei, ele esperava que esses jovens seguissem com essas ordens que o rei ordenasse. No caso, que esses jovens fossem submissos ao rei Nabucodonosor, que esses jovens fizessem aquilo que o rei ordenava, que esses jovens adorassem aos deuses que o rei ordenava que eles adorassem. Então, quando aqueles jovens chegaram lá, o rei Nabucodonosor era um homem poderoso, um homem que venceu até mesmo Israel, que era a nação do Deus vivo. Então, que ele esperava que aqueles jovens pelo menos chegassem lá amedrontados. Mas ele não esperava que ia chegar lá um Daniel. Um Daniel que, por mais que o rei, ele sabia que o rei era poderoso, que o rei podia matá-lo se ele não seguisse aqueles princípios que o rei colocava. Mas ele não quis, irmãos, ele não quis seguir aqueles princípios do rei. Não, ele falou, eu sei o que eu aprendi. Ele carregou com ele. O ambiente em que ele estava não mudou os princípios que ele seguia. O ambiente em que ele estava não mudou o Deus que ele acreditava. Aleluia! Então, irmãos, Daniel
Por mais que ele sabia que ele estava indo para a Babilônia, uma cidade corrupta, uma cidade que adorava a deuses estranhos, que não adorava o Deus que ele seguiu a vida inteira, ele foi com seus princípios e nada abalou ele. Sabe por quê? Enquanto ele mantinha os princípios dele firme, Deus também estava com ele firme, irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, as exigências não mudaram, irmãos, mas os princípios também não mudaram. Os princípios que Daniel seguia há milhares de anos atrás são princípios que também até hoje são colocados para nós, adolescentes, jovens. E assim como Daniel, nós devemos perseguir e perseverar firme com os nossos princípios. Eu sei que muitas das vezes é complicado para nós adolescentes, para nós todos, na verdade. Aqui agora nós estamos na presença do Senhor, eu sinto Ele aqui nesse lugar. Mas nós vivemos, quando nós saímos desse portão para fora, nós estamos na Babilônia. Nós estamos ali, e são todos os dias, agora ainda mais para os jovens, com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência, a mesma ciência que diz aqui permanece também até hoje, mas hoje com um avanço. E com o avanço da ciência, o pecado cada dia ele está mais perto e mais fácil de cair no pecado. Ele está cada dia mais fácil. O tempo foi passando e o inimigo foi ficando cada dia mais astuto. Hoje, irmãos, hoje está muito fácil. O pecado com um clique a gente cai. Com um clique é muito fácil. Hoje as coisas estão muito acessíveis. Hoje está tudo muito exposto para nós. É muito fácil. Mas se nós permanecermos firmes, eu creio que Deus tem muito mais para a nossa vida. E eu creio que se hoje nós estamos aqui na presença do Senhor, ouvindo essa palavra, é porque Ele tem muito mais para a nossa vida. Assim como Ele fez grandes coisas na vida de Daniel, eu creio que Deus também vai fazer na vida de cada adolescente aqui. Aleluia! Irmãos, e é interessante lembrar que Daniel, quando ele foi para a Babilônia, ele era um adolescente. Ele tinha 17 para 18 anos. Ele era um adolescente ainda. E mesmo assim, ele se manteve firme na presença do Senhor. Aleluia. Eu acho muito interessante que a Bíblia não cita as gerações antepassadas de Daniel. Por exemplo, os pais de Daniel, a Bíblia não cita, mas eu imagino o quanto Daniel foi ensinado por alguém, o quanto Daniel foi educado, alguém que falou de Deus para Daniel, alguém que ensinou os mandamentos para Daniel, alguém que ensinou Daniel a ter aquele temor que ele tinha na presença do Senhor. Eu imagino que Daniel tinha pais muito firmes, porque mesmo quando ele foi para a Babilônia sem ninguém, ele continuou com aquele temor, ele continuou perseverando na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Aleluia. Eu creio que muitas das vezes, irmãos, como eu disse, hoje é muito fácil a gente cair no pecado, é muito fácil a gente ser influenciado. Hoje esse mundo de influência vem crescendo cada dia mais nas redes sociais, cada dia mais influencers, cada dia mais isso vem crescendo. E eu creio que também lá para Daniel na Babilônia, isso não era diferente. Claro que isso vem mudado muito. Na geração, por exemplo, dos meus pais, era diferente. Eles não tinham tanto acesso à tecnologia como hoje nós temos. Mas também para Daniel também era diferente. Mas mesmo assim ele tinha influências. Mas eu creio que Daniel, quando ele chegou na Babilônia, ele chegou com um propósito no seu coração. Ele queria ele queria influenciar, mas não ser influenciado.
E se a gente parar para pensar, irmãos, era muito mais fácil para Daniel, lá na Babilônia, cheio de jovens. Quantos jovens lá também não tinham, que conheciam ao mesmo Deus que Daniel conhecia, que às vezes também foi muitas das vezes ensinado ao mesmo Deus, a mesma palavra que Daniel foi ensinado. Mas mesmo assim as pessoas não queriam seguir aquilo que Daniel seguia. Eles não queriam se sacrificar. Eles preferiam obedecer à ordem do rei do que sacrificar a sua vida lá dentro. Mas não, Daniel, ele chegou lá com um propósito. E eu imagino que Daniel era muito mais fácil para ele lá dentro ser influenciado. Ele virar e falar assim: não, todo mundo aqui está fazendo o que o rei manda. Por que só eu vou fazer diferente? Por que só eu tenho que ser diferente? Imagina quantas vezes isso não pode ter passado pela cabeça de Daniel. Por que só ele ia fazer diferente numa cidade onde todo mundo era corrupto, onde às vezes pessoas que foram com ele, que cresceu muitas das vezes ali com ele, se corromperam também? Mas ele decidiu não se corromper, ele decidiu obedecer. E agora, aqui, como diz a palavra em Efésios, obedecer aos seus pais. Eu imagino que enquanto ele estava lá e ele pensava nisso, por que só eu tenho que ser diferente? Aí ele pensava: não, mas alguém me ensinou, ou meu pai, ou a minha mãe, eles me ensinaram o caminho do Senhor, eles me ensinaram aquilo que é correto. Eu tenho princípios, eu preciso honrá-los. Porque isso é mandamento com promessa. Isso é mandamento com promessa, aleluia. Esse é o mandamento que Deus tem para a nossa vida, adolescentes. Muitas das vezes, eu sou adolescente também. Eu sei, muitas das vezes pai e mãe falam umas coisas pra gente e fica assim: não acredito nisso não. Eu não vou, não, o que esse povo tá falando? Eles acham que sabe tudo também? Só porque tem uns cabelos brancos, eles acham que eles sabem tudo, né? Eles sabem tudo sim. Muitas das vezes eles sabem. É muito bom, irmãos, é muito bom, adolescentes, nós seguimos aquilo que os nossos pais falam. Porque tem horas que eles vão deixar até a gente ir. Tem horas que eles vão falar assim, que eles vão abrir mão e vão abrir mão de alguma coisa e vão falar: não, deixa então, eu ensinei, mas agora eu vou deixar o meu filho ir. Irmãos, muitas das vezes a gente vai quebrar a cara. Porque o nosso pai e a nossa mãe, eles querem o melhor para nós. Se hoje eles te trouxeram aqui e te ensinam essa palavra, é porque eles querem o melhor para nós. Eles querem que a gente seja diferente, assim como Daniel foi diferente na Babilônia. Se a tua mãe te ensina: filha, vai de saia para a escola, seja diferente. Eu sei que é complicado, todo mundo lá está de calça, todas as meninas lá quando chega te olha de cima a baixo. É difícil ser diferente. É difícil um menino chegar na praia, por exemplo, e tá lá de calça, enquanto todos os meninos estão de bermuda. É difícil, eu sei, mas Deus, eles querem que nós sejamos diferentes. Os nossos pais querem que a gente seja diferente. Eles nos ensinam porque eles querem que nós sejamos diferentes, que nós vivemos com propósito, a gente vive com propósito, irmãos, para alcançar a promessa de Deus na nossa vida. Essa semana eu até falei para minha mãe, eu estava buscando a palavra de Deus, buscando aquilo que eu queria, que Deus queria que eu transmitisse aqui nesta noite. E o inimigo, ele se levanta, irmãos. E eu entrei num colégio novo faz pouco tempo. E até então que eu tinha entrado, ninguém tinha, assim, falado nada de eu ir de saia. Ninguém tinha falado nada. Eu até estranhei, porque, na verdade, sempre falam. Sempre alguém chega, pergunta, questiona, né? Mas quando eu cheguei lá, essa semana, ninguém tinha falado desde que eu entrei. E essa semana, quando eu cheguei, eu sentei na minha sala, fui fazer as minhas atividades e, de repente, uma menina sentou atrás de mim e começou a falar com a amiga dela. Como que essa menina tem coragem de vir assim para o colégio? Eu acho tão ridículo isso. Aí a amiga dela ficou concordando com ela. E aí a menina pegou e falou bem assim: eu não entendo também como que essa menina tem coragem de vir assim para a escola. Quem que vem de saia para a escola? Irmãos, aquilo parecia que foi uma flecha no meu coração.
Por mais que às vezes a gente já está até acostumada a escutar isso, mas parece que toda vez que a gente escuta, dá uma cutucadinha ali no nosso peito. E aí eu fechei meu olho e eu falei, e me levantou uma ira assim em mim, eu fiquei tão irada. Eu queria ir lá, mas eu queria já discutir com aquela menina. Mas eu fechei o meu olho e falei, Senhor, eu não vou perder a minha bênção. Porque desde que eu entrei no colégio ninguém falou, mas agora que eu estou buscando a palavra do Senhor, as pessoas querem me confrontar. Eu falei, Senhor, eu não vou perder a minha bênção. Eu fiquei quietinha no meu canto. Quando eu cheguei em casa, eu entrei no meu quarto e fui chorar. E eu chorei e eu falei, Senhor, eu só preciso que o Senhor permaneça comigo. Eu não quero saber o que as pessoas pensam. Eu não quero saber, Pai. Eu não quero saber se eles estão me achando estranha, se eles estão me achando, como ela disse, ridícula. Eu não quero saber, Senhor. Mas se eu estiver agradando ao Senhor, meu Deus, aleluia, é isso que me importa, Pai. Se eu estiver agradando ao Senhor, é isso que me importa. E ali eu senti Deus confortar o meu coração. Aleluia. Então, irmãos, é isso que Deus quer de nós. Sabe o que Deus quer de nós, adolescentes? Deus quer renúncia. Deus quer que você renuncie, muitas das vezes, aquilo que vai agradar a sua carne. Deus quer que você renuncie. Deus quer que você busque a Ele de corpo, alma e coração. Deus quer que você busque a Ele por inteiro. Aleluia. Aleluia. Irmãos, abra a Bíblia comigo também lá em Lucas, capítulo 14, verso 33. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O que me chama muita atenção também lá em Daniel é que quando o rei faz aquelas exigências, quando a gente vai buscar pelo lado espiritual, Deus falou comigo assim: ladrão, ele nunca vai entrar em uma casa vazia. Jamais. Ladrão não entra em casa vazia. Ladrão vai procurar aquilo onde tem alguma coisa valiosa. Irmãos, o inimigo, ele nunca vai buscar os adolescentes que já estão lá na prostituição, que já estão se drogando, que já estão bebendo, se alcoolizando, não. Ele vai buscar quem está aqui dentro buscando ao Senhor. Ele vai tentar quem está aqui dentro buscando cada dia mais a presença de Deus. É esse que ele vai tentar, é esse que ele vai ficar atrás. Ele vai ficar atrás de você, adolescente, que sabe que Deus tem promessa para a tua vida. Ele vai ficar atrás de você que sabe que Deus tem dom para te dar. É de você que ele vai ficar atrás. Aleluia. Lá em Lucas 14, 33 diz assim, aqui a tradução dessa minha Bíblia, ela é mais atualizada, talvez a de vocês possa ser diferente, mas diz assim: assim, nenhum de vocês pode ser meus discípulos se não deixar tudo o que tem. Nós não vamos conseguir servir, irmãos, a dois deuses. Não existe. Não existe servir a dois deuses. Você escolhe um. A própria palavra diz: se for morno, te vomitarei. Não existe você servir um pouquinho ali e servir um pouquinho aqui. Ah, você chega na escola e fica lá na rodinha de amigos, zombando, brincando, fazendo brincadeiras de mau gosto, falando palavrão, e chega aqui na igreja e vai louvar no coral, como se nada tivesse acontecido. Não existe isso, mas a palavra diz, o Senhor diz: você quer ser meu discípulo? Você quer ser meu discípulo? Então, deixe tudo o que tem. Aleluia. Você quer que Deus realize aquele sonho que está no seu coração? Que muitas das vezes você ora a Deus e fala: Senhor, realiza isso. Meu Deus, me dá aquilo. Meu Deus, me dá isso. Então deixe tudo o que você tem. Renuncia muitas coisas que Deus vai te conceder. Deus vai ser com você. Lá em Daniel também, irmãos. Lá em Daniel, ainda no capítulo 1, no verso 8, diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse
não se contaminar. Imagina, irmãos, o manjar do rei. Vocês acham que o manjar do rei era pouca coisa? Vocês acham que o manjar do rei era qualquer coisa? Não, era do melhor. O manjar do rei, o rei oferecia o melhor para eles, para os jovens que foram para a Babilônia. Não eram coisas ruins, mas aquelas coisas que o rei oferecia para os jovens, elas eram consagradas aos deuses estranhos. E Daniel sabia daquilo. Mas Daniel falou, não, eu não vou comer e beber destas coisas que são consagradas aos deuses estranhos, que não são consagradas ao meu Deus. Daniel não quis se contaminar com aquilo, Daniel renunciou àquilo. Imagine, irmãos, a palavra diz que Daniel, ele viveu aqui de legumes e água. Imagina, é como se você chegasse assim e tivesse uma mesa posta assim, com picanha, pizza, lanche. Imagina, tudo do melhor, tudo aquilo que o adolescente gosta. E aí, você chega, só que daí o Daniel chegou lá e viu que aquilo era consagrado aos deuses estranhos. E aí, tinha os legumes do lado ali. E aí ele pediu, não, eu não vou comer. Por mais que isso seja do melhor, eu não vou comer. Eu prefiro comer só os legumes. Só essas coisas que não são consagradas. Então, irmãos, imagina que ele comia só o que sobrava ali. Só o que não era consagrado aos deuses. Ele não comia do bom e do melhor. Mas o que sustentava ele não era aquela refeição. Não era aquela comida que sustentava ele. Aleluia. O que sustentava ele era Deus, irmãos. Era Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, irmãos, eu queria ir lá para Tito, o livro de Tito, capítulo 2, versículo 12. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Diz assim, todos acharam? Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e vivermos neste mundo uma vida prudente, correta, dedicada a Deus. Aleluia. Deus quer, irmãos, que nós nos dedicamos a Ele. Deus quer, adolescente, que nós buscamos a Ele. Mas Deus quer que a gente faça isso por livre-arbítrio. Deus não quer nos forçar a nada. Deus quer que você chegue por livre-arbítrio, vai lá e lê a tua Bíblia. Vai lá e busque Ele em oração. Deus quer que você mesmo vai lá e faça um propósito com Ele. Muitas das vezes nós adolescentes, nós queremos viver tantas coisas na presença de Deus. Nós queremos viver muitas coisas na presença de Deus. Nós sonhamos com muitas coisas na presença de Deus. Mas às vezes nós temos que parar para refletir e pensar: o que eu estou fazendo para que eu possa viver isto na presença de Deus? Nós queremos ser usados na presença de Deus, claro. Eu quero ser usada na palavra, eu quero ser usado no louvor, eu quero ser usada até mesmo num dom de revelação. Mas o que eu estou fazendo para que Deus me conceda isso? Para que Deus me use de verdade? Irmãos, não existe viver um propósito sem ter um propósito, sem fazer um propósito com Deus. Você nunca vai viver os propósitos de Deus se você não fizer um propósito com Deus, se você não fizer um propósito de ler a sua Bíblia, de buscar a Deus em jejum e oração. Mas principalmente o que Deus quer nos dias de hoje é que nós demos testemunho por onde a gente for. Porque hoje, irmãos, ainda mais nos dias de hoje, em que tem várias igrejas por aí, várias igrejas que muitas das vezes nem seguem os princípios, às vezes nem seguem a palavra de Deus, e se dizem crentes por aí, que as pessoas nem reconhecem mais o que é o verdadeiro cristão.
O que é o verdadeiro crente? Porque hoje isso se vê a cada esquina que a gente passa. Tem uma igreja nova, uma igreja com uma doutrina diferente, que é liberal, que permite tudo. Que as pessoas estão até perdendo o verdadeiro sentido do que é ser cristão, do que é ser crente, do que é ser diferente, do que é dar testemunho e do que é renunciar. Essas igrejas hoje liberam tudo, permitem tudo, que as pessoas já nem sabem mais o que é renúncia. O que elas vão querer renunciar se elas podem estar na igreja e mesmo assim elas podem beber, elas podem usar a roupa que elas quiserem, elas podem fazer o que elas quiserem, mas está tudo bem, elas vão lá num domingo, num sábado e tomam a Santa Ceia mesmo assim, a igreja permite. Aleluia. Então, irmãos, tem princípios aí fora que estão se perdendo, mas eu creio numa geração que não vai se perder no meio desta Babilônia, aleluia. Eu creio numa geração que ainda vai se manter de pé neste mundo, que ainda vai carregar os princípios, que ainda vai carregar a palavra, aleluia. Eu creio, meus irmãos, eu creio. Muitas das vezes, a gente quer viver a promessa sem passar pelo processo antes. Tem um processo a se passar para nós vivermos a promessa de Deus em nossa vida. E essa promessa na nossa adolescência, esse processo que a gente passa na nossa adolescência, muitas das vezes é a renúncia. A adolescência é onde a gente está aprendendo a renunciar às coisas para a gente lá no futuro poder amadurecer espiritualmente. E quem sabe um dia no futuro, quem sabe um dia um dos meninos não será o líder dos adolescentes e ele vai virar e falar: eu amadureci na minha adolescência, eu renunciei, eu amadureci espiritualmente, eu renunciei e hoje eu sou um líder de adolescentes, eu sou um pastor, eu sou um obreiro na casa de Deus. As meninas assim também, eu sei quanto Deus tem para a vida de cada menina que está aqui, o quanto Deus quer usar cada uma de uma forma. Mas para isso será necessário nós passarmos por um processo na presença de Deus. Aleluia. E para finalizar, irmãos, eu quero ir com vocês também no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz assim: portanto, mantenha os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isto. Livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram como uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Irmãos, isso aqui também diz sobre o batismo nas águas. Eu pensei sobre isso também, e também é uma coisa que os adolescentes que estão aqui pensam muito nisso. Eu vejo também pela minha irmã. E os adolescentes que estão aqui sabem o que é o batismo. O pastor Gabriel vive nos ensinando o que é o batismo nas águas. E aqui, irmãos, quando o Senhor fala disso aqui, eu penso, quando uma pessoa, ela morre,
acaba tudo. Acaba tudo. Por isso que quando a gente vem aqui no discipulado, antes de se batizar, o pastor fala, quando você se batiza, morreu a velha criatura e nasceu uma nova. Nasceu uma nova. Por isso que eu falei, quando a gente morre, a gente perde tudo. E foi aquilo que a gente leu lá em Lucas. Se você quer ser um discípulo, deixe tudo o que tem. Se você quer ser um discípulo, deixe tudo o que tem. E como que eu faço para deixar tudo o que tem, Maria? Como que eu faço para renunciar? Está aqui na palavra, a gente acabou de ler. Mas agora, livrem-se de tudo isto. E aqui está escrito tudo que a gente tem que se livrar. Porque Deus disse aqui, ó. Deus falou. Do verso 10. E se vestiram com uma nova natureza. Esta natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando ela para que se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Essa nova natureza, ela é adquirida, irmãos. Ela é adquirida quando nós decidimos de verdade renunciar ao mundo. E quando nós decidimos de verdade renunciar ao mundo, o primeiro passo é descer as águas. E deixar a nossa velha natureza para trás. E deixar tudo o que tem para se tornar um discípulo do Senhor. Para que nós possamos servir ao Senhor de corpo, alma e coração. Sabe por quê? Porque Deus vem preparado algo para nós. E eu não estou dizendo que Deus vem preparado algo para nós só nesta terra, não. O que Deus vem preparado para nós vai muito além desta terra. Como eu disse, essa terra aqui, irmãos, que nós vivemos, ela é a própria Babilônia. Mas o que Deus vem preparado para nós é a nova Jerusalém. Oh, aleluia! O que Deus vem preparado para nós é um galardão, irmãos. É um galardão nos céus. Deus vem preparado muito mais para nós. E o nosso maior propósito nesta terra é fazer de tudo para que um dia nós possamos chegar lá. É renunciar tudo para que um dia nós possamos alcançar esse galardão que Deus vem preparado para nós. Aleluia! Glória a Deus. Essa palavra que Deus colocou no meu coração.